Macbex, deixa eu te fazer uma pergunta hoje aqui. Quando você abre a porta da sua casa, você sente alívio ou apenas mudou de endereço? Porque casa, lar, deveria ser o lugar onde a gente se recupera, onde a gente recupera as forças e as energias. Mas quando isso acontece ao contrário, tem gente que chega em casa e parece que vai perdendo um pouco da energia que tinha. Não existe uma explicação clara, não, só uma sensação, como se alguma coisa naquele ambiente fosse pesada. O curioso é que a casa não fala, ela não reclama, não avisa, não discute, mas ela participa de forma como você vive. E justamente por permanecer em silêncio, quase ninguém percebe isso, né? Então vamos lá, Macbex, chega mais, que hoje a conversa não é para colocar medo, não. Não é para dizer que toda a casa está carregada. Muito pelo contrário, é para mostrar que às vezes o maior peso não está na casa, está naquilo que acontece dentro dela. Porque tem Macumbex por aí que culpa a energia da sala, mas esquece que brigou com metade da família antes do café. Então pensa comigo, toda casa guarda energia, guarda lembranças, risadas, silêncios, abraços, discussões. Tudo isso vai deixando uma marca, não porque a parede absorve sentimentos não, mas porque as pessoas repetem os mesmos comportamentos. Quem é da macumba sabe que o ambiente também faz parte de fundamento, porque o lugar onde você descansa também influencia a forma como você desperta. Agora, olha que interessante: o ambiente influencia você, mas você também influencia o ambiente. A casa muda quem mora nela e quem mora nela muda a casa também. Tem macumbex por aí que entra emburrada, reclama do almoço, da televisão, do cachorro, do calor, depois olha para a sala e fala: rapaz, essa casa tá pesada. Meu filho, coitado da sala, ela só assistiu ao espetáculo. Talvez você esteja tentando descansar num ambiente que todos os dias é alimentado pela pressa, pela tensão, pelas reclamações. E nenhum lugar permanece igual quando você recebe sempre a mesma energia. Você leu essa frase, hein, Malcolm X? Pois é, talvez explique mais coisas do que você imagina. Você já percebeu que algumas casas parecem acolher você assim que você entra, e em outras dão vontade de sair o mais rápido possível? Nem sempre é decoração, não. Às vezes é a rotina que foi construída ali dentro. Lembra que falamos nos outros vídeos dessa série que pequenas escolhas constroem a caminhada? Com a casa acontece igual. Nenhum ambiente fica pesado de um dia para o outro. Ele vai sendo alimentado pelas pequenas atitudes que se repetem. Existe um silêncio que descansa, mas existe outro silêncio que machuca. É quando ninguém conversa, ninguém escuta, ninguém ri. A casa fica em pé, mas deixa de ser lar. Agora me responde aqui com sinceridade. Quando você chega em casa, você sente vontade de permanecer ali? Ou procura qualquer motivo para sair ou se esconder no celular? Porque essa resposta pode dizer muito mais sobre a sua casa do que qualquer explicação. E existe um erro que quase todo mundo comete, um hábito tão comum que parece inofensivo, mas ele vai transformando o ambiente todos os dias sem que ninguém perceba. E quando você descobrir qual é esse hábito, vai entender porque algumas casas parecem perder a capacidade de renovar quem mora nelas. E sabe qual é o hábito que quase ninguém percebe? Levar para dentro de casa aquilo que deveria ter ficado do lado de fora. A irritação, a pressa, o estresse, as preocupações. Um dia não faz diferença, mas todos os dias transformam qualquer ambiente. Quem vive no terreiro aprende uma coisa: antes de cuidar do ambiente, é preciso cuidar da própria presença. Porque nenhuma casa permanece leve quando quem mora nela vive alimentando o mesmo desgaste. E olha como esse ciclo acontece, Marco Bex. Quando você chega cansado, reage pior, o ambiente fica pesado. No dia seguinte, acorda dentro desse mesmo clima e, sem perceber, alimenta aquilo que queria vencer. Lembra quando falamos de pequenas escolhas fortalecerem ou enfraquecerem o axé? Pois é, com a casa é igual. Não são os grandes acontecimentos, são as pequenas repetições todos os dias. Tem macumbex por aí que troca o sofá, troca a cortina, troca a televisão, mas continua alimentando o mesmo clima dentro de casa. Meu filho, não era a decoração que você precisava mudar. Esperar que a paz apareça sozinha também é uma escolha. Então agora eu quero que você pense na última semana. Quantas vezes você entrou na sua casa realmente presente, sem celular, sem televisão, sem fugir do silêncio? Porque morar não é apenas ocupar espaço, não. Existe uma diferença enorme entre morar e habitar. Morar é apenas ter um endereço. Habitar é construir vida naquele lugar. E toda casa precisa de vida. Lembra também quando falamos sobre a proteção? Não é apenas afastar o que faz o mal, não. Também é cultivar aquilo que fortalece.
Com a casa acontece da mesma forma também. Toda casa precisa de conversa, de coração, de gratidão, de respeito e de presença, porque são essas coisas que transformam uma construção em lar. Você consegue pegar a diferença aí, Macumex? E existe uma boa notícia aqui. Se o ambiente for mudando aos poucos, ele também pode ser transformado aos poucos. Uma conversa, uma atitude, um hábito novo, um dia de cada vez. Talvez você estivesse procurando a paz em tantos lugares, quando o primeiro lugar que precisava voltar a ser abrigo era justamente a sua casa. Porque a casa não deveria ser apenas onde você dorme, não. Ela deveria ser onde você recupera as suas forças para viver. E hoje eu quero propor uma experiência. Quando terminar esse vídeo aqui, anda pela sua casa em silêncio, não para procurar problemas nem espíritos, mas para perguntar o que eu tenho alimentado aqui dentro. Depois volta aqui e comenta. Hoje eu voltei a olhar para minha casa, porque às vezes a mudança começa no momento que você volta a enxergar. Se esse vídeo fez você perceber que uma casa é construída muito além de paredes e janelas, então ela cumpriu o seu propósito. Que Exu abra os caminhos do seu lar, que Ogum lhe dê firmeza para construir novos hábitos, que Oxum possa encher sua casa de acolhimento, Iemanjá traz a serenidade, que seu Ori lhe dê sabedoria para lembrar todos os dias que o ambiente nasce da presença de quem mora nele, porque no fim, a paz que você procura também pode começar dentro da sua própria casa. É isso aí, Macumbex. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho aí para fortalecer cada vez mais o canal. Axé, abraço do amigo Zé Pinita das Almas.